pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Daniela Rocha, eu estou falando aqui do LES, do Laboratório de Educação Ambiental e Sustentabilidade, no IRN, Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá. E hoje é o primeiro episódio dentro do podcast Saberes e Prosa do Que Bicho é Esse? Tá? Então a gente vai ter esse quadro, Que Bicho é Esse? Onde a gente vai trazer cada episódio um bicho para a gente conhecer ele um pouquinho melhor, tá? Hoje quem é bom, né? Quem estará conosco é a Thalita Roma. Thalita, muito obrigada, meu amor. A Thalita, gente, ela é veterinária, gestora ambiental, bióloga e pedagoga. A criatura gosta de estudar, né, Thalita? Sim, é bom. Então, a gente vai ter a honra de receber a Thalita. Ela é pesquisadora aqui do LES também, tá? Ela fez o mestrado dela aqui na Unifei, depois a gente vai conversar com ela sobre isso também um outro dia. E hoje a Thalita vai apresentar, adivinha pra gente qual bicho? Vou até mostrar aqui pra vocês. O bicho que a Thalita vai mostrar não, né? Ela vai conversar com a gente. Acho que eu vou deixar aqui o que bicho é esse, depois a gente fala qual vai ser, mostra melhor. Vai ser o quê? A onça parda, ok? Um felino extremamente maravilhoso, extremamente importante aqui da nossa América, tanto do Sul, Central, quanto América do Norte, né, Thalita? Sim. Então, Thalita, mais uma vez agradeço de coração. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gata, fala pra gente o que é esse animal, o que elas comem, como elas vivem, como elas dormem, como elas rolam, como elas conversam. Então, conta pra gente como que é a onça parda. A onça parda é um felino muito adaptável. No entanto, nós temos ela tá lá desde os mangues até as cordilheiras, savana, ou seja, esse animal ele tá praticamente em toda a América. E aí ele é um animal carnívoro, ou seja, né, ele come carne. Ou não? Ele come o quê? Ele preda capivara. E quando eu falo que ele é carnívoro, é importante a gente ter uma noção do quanto esse animal se alimenta. Ele pode alimentar de 1 a 2 quilos de carne durante o dia. E aí, o que nos remete? Em dias de abundância, ela pode chegar a comer de 3 até 4 quilos. Então, ele é um animal... Por dia. Por dia. Então, porque ele pode também chegar a ficar aí 5 até 6 dias sem se alimentar. Porque não é como nós. Ou o nosso animal de estimação que tem o alimento ali, né? Então, o que acontece? Ela precisa caçar. Então, ela precisa estar naquele ambiente equilibrado, porque ela já sabe o local onde que ela vai caçar. E ela que vai fazer o quê? O equilíbrio. Então, ele é um dos animais topo de cadeia. Uhum. E qual a importância? Para que os herbívoros, né, não se... infestem o local, então ela come coelho, ela come capivara, ou seja, onde que a planta e os outros animais abaixo da cadeia possam viver ali. Então, né? a gente pode dizer que a onça parda ela traz uma grande contribuição para o ecossistema, né? Com certeza. E com qual certeza. seria essa contribuição que a gente poderia enxergar, né, dentro, né? Como eu disse, é a parte do equilíbrio ecológico, porque cada animal, quando a gente olha numa teia de universo, uma teia alimentar, então nós temos lá os herbívoros, ou seja, primeiro os produtores, a grama lá em si. E aí o que acontece? Nós temos os herbívoros que se alimentam somente das plantas. E aí o que acontece? Nós temos os carnívoros que se alimentam da carne, que são daqueles herbívoros. E aí o que acontece? Quando a gente fala em herbívoro, eles têm em grande quantidade. Número, né? Número. E aí o que acontece? Esse animal ele acaba predando, ele acaba fazendo o equilíbrio ali. Porque senão o que acontece? Se não tem o equilíbrio, ou seja, ele vai comer toda a vegetação. E quando a gente fala vegetação, a gente está falando de pequenas plântulas dentro de uma mata. Então, Entendi. o que acontece? Aquela plântula que está para crescer, virar uma árvore frondosa, não Já fica. era.
Então, ou seja, cada animal ele tem a sua importância. E aí o que acontece? Ele acaba fazendo esse equilíbrio, mantendo. Porque aí a planta pode crescer em equilíbrio e os animais herbívoros também ele pode se manter. Entendi. Em relação aos hábitos da nossa onça parda maravilhosa princesa? Ela é solitária, né, e crepuscular. Então, assim, O dificilmente... que é crepúsculo? Além do filme do vampiro. Ah, então, O que é crepúsculo? entardecer, tá? Então é muito fácil, às vezes, você tá vendo, começando a escurecer, ficar no finalzinho de tarde é a hora que ela vai, né? Ou seja, começar a fazer a caça, procurar, né, pra fazer a caça. E quando eu falo assim, desse animal, é importante falar, principalmente para a turma que anda de bike, a turma que faz o caminho da fé, nós estamos muito aqui, né, no caminho da fé. Então eu vejo muitas pessoas comentar, né? Nossa, porque eu vi uma onça, nossa, porque nossa, é preocupante, ela vai predar o homem. Quando nós estamos falando da onça parda, é um animal majestoso aí que pode chegar aí facilmente uns 90 quilos, então é um super gato. Fala mais pertinho, gato. E aí o que acontece? Esse animal, ele é solitário e ele não preda o ser humano. Pode ser que ele não prede, se ele tiver acuado, sim. Se ele tiver com filhote, ele vai embora e vai deixar. Então, assim, aquela preocupação de estar passando com a bicicleta, porque eu vejo muitas fakes. E aí as pessoas saem caçando um animal que não vai predar o ser humano, né? Ela não vai predar ali. Ah, mas ela pode comer o bezerro, ela pode comer o carneiro. Então, aí o que acontece? A gente vai começar a trabalhar com a educação ambiental que esses animais próximos, né? Eles precisam ser guardados à noite. Mas o mais importante, a gente tem que entender que isso só acontece em locais muito distantes, ou seja, próximo de floresta. E onde a pessoa chegou num local que ela deveria estar preservado, né? Sim, com certeza. Tem até um vídeo que a gente vai mostrar. Vídeo? Sim, de uma pesquisa que a gente fez na cidade de Inconfidentes, entre Bueno e Brandão, onde tinha uma onça. E eles queriam que retirasse essa onça do local. E aí a gente foi, né, o Leias foi lá e a gente fez análise no local e descobrimos que essa onça, esse daqui é o filhote, né? Vou colocar o vídeo aqui, gente. Que tá do lado esquerdo, ele tá indo. Aqui, ó. Entrou, foi embora. Fez errado. Não fez, tá certinho, tá certo. E aqui é a mãe. Aqui é a mãe. Vou voltar então, peraí. Que eu mexi aqui no negócio. Eu tô sem o mouse. Vamos lá de novo. Mostra aí, gata. Aqui é o filhote. Isso. E aqui a mãe vai aparecer do lado direito aqui da tela, ó. Aí em Bueno Brandão. Em Bueno Brandão. E aí o que acontece que a gente mostra? A parte da educação ambiental. Então a gente foi no local e aí a gente descobriu que esse animal, ele tinha parido 2 filhotes, um havia morrido e tinha esse outro. E ele estava se alimentando das galinhas, do sítio, tava dos outros gatos, de gambá ali, e aí ela arrumava a casa. Sim. Só que aí o que acontece? Quando a gente foi no local, fez análise do local, o que acontece? Ali era uma zona rural e o mais importante, ela não tinha mata para se alimentar. Então uma onça, ela chega aí a andar até a área de habitat dela, ela pode chegar aí 40 quilômetros. Ou seja, é um raio de 40 quilômetros, então ela anda muito. Só que quando ela precisa se alimentar, porque a gente vai querer comida fácil. É lógico. Galinha, é muito fácil. Então ela chegou no local que ela chegou até comer um gato pequeno, que era... Essa Bueno Brandão. Que essa que não é sem confidência. Não, é sem confidência. Aquela do vídeo. Porque aquilo a gente mostra que depois de 11 meses, trabalhando com a comunidade, levando conhecimento, levando que aquele animal, ele era um animal topo de cadeia, que ele estava ali somente de passagem, fazendo a educação ambiental com a parte dos produtores. O que aconteceu? Depois de 11 meses, esse animal simplesmente entrou no corredor ecológico e voltou com o filhote. E aí, esse trabalho já foi feito, né, há mais de 4 anos,
e ela não voltou. Não voltou naquele local. Ou seja, ela pode passar próximo àquele local. Mas o que aconteceu para aquele animal estar lá? Ela precisava dar leite para o filhote. Entendi. Então, ela estava precisando de forças e aquele sítio era propício, porque você olhava, era cafezal, era plantação de tomate, de milho e não tinha mata. Entendi. E o que acontece em um local equilibrado? Ele tem os outros herbívoros, os outros animais que são carnívoros, mas são menores, né? E aí ela se alimenta desses animais. Então, o que acontece? A gente viu uma ruptura do equilíbrio ali no local. Né? E o que é mais fácil? Eu tirar o animal. Então, é mais fácil eu querer que um biólogo e um médico veterinário vai lá e tire aquele animal. Só que assim, ele está dentro do corredor que ele faz. Então, ela dali de Bueno, ela ia subir para Inconfidentes, borda da mata e depois ia voltar. Fazer esse sempre, ou seja, é o local dela. Então a gente não podia estimar, porque ela não estava com colar, mas a gente sabe que ela anda até 40 quilômetros, então o espaço dela é muito grande. Entendi. E fala pra gente, tem as pesquisas, né, que eu estava vendo que a gente tinha conversado antes, tem muita pesquisa que aborda, né, a onça parda. A onça parda. Né? E uma delas foi essa daqui, Confidentes. Isso, né? Início em 2011, fazer um levantamento de mamíferos. E aí a grande importância também da pesquisa, porque quando iniciou essa pesquisa, eu sabia que existia, olha a importância de vocês verem, né? Em 2011 a gente deu início ao projeto, só que nós não tínhamos fomento. Então máquinas trap, tigrinos, são máquinas caras. E aí, explica o que é uma máquina trap. A máquina trap é uma câmera que é por sensor de movimento e termal, ou seja, quando o animal ele chega ali na lente, ela vai ligar. E aí o que acontece? Quando ele movimenta, ela dispara, ou seja, tirando a foto ou o vídeo do animal. E às vezes quando a gente fala, tem armadilhas fotográficas, então são essas armadilhas, né, que a gente vai prender o animal. Isso é muito importante que a Dani falou. Quando a gente fala de armadilhas, porque tem a armadilha de captura, só que em todas as nossas pesquisas a gente não utilizou. Ou seja, a gente gostaria de fazer o quê? O levantamento desse animal, saber que esse animal está presente, monitorar esse animal sem, que é o levantamento direto. Então eu estou vendo o animal. E quando a gente não tinha o fomento, então vocês podem olhar aqui, que aí o que acontece? Tem aqui uma armadilha de pegada. Vou pegar aqui essa outra aqui, que dá pra ver aqui, né? Isso, é importante falar sobre o quê? Então quando a gente não via, esse animal não tinha como tirar uma foto, filmar, então a gente fazia as armadilhas de pegada para esse animal. Então, muito antes, em 2012, eu já sabia que tinha uma onça naquele local, um lobo-guará. Ou seja, através da pesquisa indireta, que é os vestígios deixados por aquele animal. E aí são esses vestígios? As pegadas, as fezes dos arranhões desse animal, arranhões. Isso. Entendi. E aí a gente poderia inferir, esse animal está passando por aqui. Muitas pessoas não acreditavam. E o maravilhoso foi quando a gente pôde pegar a pegada realmente, ela passando ali, deixando a pegada e a foto. A foto e o vídeo é assim, são imagens majestosas. Essa de Inconfidentes. Essa é de Inconfidentes. Essa daqui já é daqui de Tantuá. Reserva Biológica Serra dos Tourinhos. Gente, vocês percebam a diferença no porte do animal, pra gente saber, né, que tem... pode ser pode ficar segurando. Pode? Não tem problema. Que pode ser uma onça mais velha, que não tem se alimentado, né? Que é o caso dessa daqui que a gente viu na pesquisa aqui. Então a gente vê que o score dela tá bem abaixo. Ou seja, o score é pra gente ver se o animal ele tá saudável, ou ele tá obeso demais, ou ele tá magro demais. E a gente viu que realmente, né, nesse o animal tava magro demais. E era uma fêmea. Agora esse aqui também aqui na reserva biológica, né? Isso mesmo. É um outro animal, olha a diferença, né? Vai ter mais imagens. Deixa eu colocar aqui. Aí a mesma, só que de uma outra perspectiva. Ela estava mais próxima da câmera. Aqui é noturna. Né?
Então, assim, dava pra ver somente os olhinhos. É que às vezes fica escuro pra vocês, mas aí a gente tira toda a luz, dá pra ver. Então eu sei que realmente ali é uma onça. Aqui é o corpinho dela, ó. Sim, ela tá de costas pra gente. Né? Bumbumzinho. O bumbumzinho. E aí passando, aí ó, você vê que o score já é diferente, já é um animal. Então assim, ali a gente, na reserva, no tempo de pesquisa, a gente conseguiu pegar mais de 8 espécies. Essa aqui também, 8 espécies não, 8 onças pardas. É na reserva. É na reserva. Tá. Reserva Biológica Serra do Toledo, gente, é uma unidade de conservação de proteção integral que a gente tem aqui em Itajubá, no sul de Minas, ela é municipal. E são 1.072 hectares, né? Ela não é tão grande, mesmo assim a gente vê a riqueza de animais, né? Inclusive da onça parda. O que mais, Thali? Então, entre os 37 espécies que a gente fez levantamento lá, o que mais chamava a atenção, tanto nós pesquisadoras, né, a preocupação minha e da Dani era o quê? Cadê a onça parda? Porque no início era a nossa preocupação. Porque na região ainda tinha, e eu creio que, eu espero que não, né? Então tinha muitas pessoas que acabavam entrando na reserva, que é um local para proteção única desses animais. Então, assim, muitas vezes eu encontrei com vários caçadores, entrei e cheguei várias vezes, né, ver qual o perigo dos cães ferais. E aí a gente vai destacar a importância da gente ter essa noção do cão doméstico, é aquele cão que eu cuido ali, e o cão feral é aquele cão que foi abandonado. E aí ele começa a entrar em zonas protegidas. Que não são locais acostumados a ter aquela espécie. E aí a gente vem destacar a importância. Zoonoses. Aí o que a gente vai destacar? As doenças que os animais e o ser humano pode acometer aquele local que está em equilíbrio, e também o local que está em equilíbrio, entra um outro animal, pega alguma doença, como a gente vai discutir agora sobre a raiva, né? Que é uma doença fatal, e a gente tem dados, né, de 2000 até 2025 que já foram mais de 40 casos em seres humanos. De falecimentos, né? E 248 em espécies domésticas. Então, assim, primeiro, para a gente ter essa noção, a raiva, ela tem o ciclo dela silvestre, que está lá protegido entre os morcegos, os primatas. Então, ele fica lá. E aí, o que acontece? Nós temos também a raiva, que é aquela raiva que é urbana, que é o ser humano. E a raiva da zona rural, que acomete bois, cavalos. E a partir do momento que algum animal, algum cachorro entra dentro da mata, e aí ele é acometido ou por lambedura ou por alguma mordida, o que acontece? Ele traz a raiva para o nosso ambiente rural e urbano. Entendi. E aí a gente não tendo essa consciência, deixando os animais soltos, eles acabam indo. E outra coisa, não vacinando, né? Porque aí torna-se um risco muito grande. Entendi. Então a gente tem essa preocupação dos animais também que acomete lá. Não só para deixar em equilíbrio, mas mostrar a influência da gente deixar, ou às vezes até nós. Porque nós pesquisadores, a gente toma todo o cuidado para entrar na área desse local, né? Buscar o conteúdo e depois voltar aqui, né, para a parte, né, da plotagem, né, dos dados. Gente, então, esse episódio ele é bem mais curtinho, né, do que o podcast, que vocês estão acostumados a assistir, mas a nossa intenção realmente é que vocês conheçam o animal. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre a onça parda, né, Thali, podem mandar pra gente o que vocês querem saber. As nossas redes sociais vão estar na descrição do vídeo, tá? O nosso e-mail, façam comentários, o que vocês quiserem saber, a gente pode trazer de volta, tá? Então, resumindo, vamos lá, né, pensar nisso. Seria o quê? A onça parda é algo que é extremamente importante para o ecossistema, né, Thali? Vamos ver se eu aprendi. É importante por quê? Porque ela faz o controle dos demais que estão abaixo da pirâmide, né, de alimentação, vamos assim dizer. Né? Maior quantidade. Isso, que são em uma. Então, o que eles podem interferir? Se tem muito herbívoro, vai acabar
perdendo o controle daquelas árvores que iriam crescer. E não é só nas árvores, a gente entra também para as partes das plantações. Sim, que tem esse lado também mais próximo do humano, né, dos seres humanos. Então ela tem o papel principal e ela tem o direito de existir, porque ela é um ser vivo, ela tem o direito de existir simplesmente por ser uma onça parda. Sim. E ali, né, que é o essencial. Né? Todos os seres vivos merecem respeito. Isso, e aí a gente tentar se informar mais do que passar, às vezes, informações incorretas. Então, que esse animal, ele pode... E nenhuma vez nas pesquisas, esse animal, ele tentou predar. Em qualquer local, ele nunca tentou predar o homem nem nada, né? Exato. Então, ele sempre arredio. E é muito importante que essa pesquisa também, a Dani vai colocar o link lá, não só das imagens, mas ela vai colocar também os sons, né? Sim, eu acho que a vocalização desse animal que todo mundo comenta, acha que parece um gatinho. É um gatinho gigante. Não é aquela onça selvagem. É, aquele grunhido. Então, elas têm várias, porque nós sabemos que os nossos gatos domésticos, eles podem emitir mais de 30 vocalizações diferentes. E a onça não vai ser. Não seria diferente. Só que a vocalização dela é aguda, só que como se fosse um gato um pouquinho maior. Mas nada maior, 90 quilos. Não tão parecido com uma onça pintada, né? Não, é isso sim. Então a gente fala porque as pessoas ficam no imaginário da pessoa, né? E às vezes não. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco até agora, né? Nos prestigiando, a gente fica muito feliz. Agradeço, Thali, por essa chance de passar os seus conhecimentos em relação ao nosso primeiro animalzinho do Que Bicho é Esse? A nossa maravilhosa onça pintada. Então, sigam a gente e fiquem com Deus. Beijos, até o próximo. Obrigada.